Aí num raio de 100, 120 quilômetros, nós temos em torno de 1000 famílias ainda acampadas, que são aquelas famílias que sonham e lutam por ter um pedaço de terra, um chão para trabalhar e sustentar a sua família. E essas famílias, como todo mundo sabe, a fase de acampamento é uma fase muito dolorida, uma fase difícil. E ninguém fica acampado porque gosta ou é porque por brincadeira, porque é sofrido, falta as mínimas condições de sobrevivência muitas vezes. E muitas vezes sofre o preconceito, a discriminação daqueles que passam beirando a rodovia e muitas vezes xingam, não compreendem o processo que o nosso país tem de dívida social com esse povo. Um país muito grande, com terras boas para produzir, mas muitas vezes concentrada e sem dar essa destinação social que se deve dar à terra, que é a produção de alimento. A gente ficamos de 2005, início de 2005 até 2009, foi quando ela foi desapropriada, 2009. Então de 2005 a 2009, 4 anos. Foram 4 anos de da estrada, né, e muita dificuldade. A gente às vezes não podia sair para trabalhar, entendeu? Porque tinha que ficar morando na estrada, porque senão perdia o direito. E não foi fácil não, e dependia de uma cesta do governo, uma cesta bem fraquinha. Quando vinha ainda ajudava, às vezes ela ficava 3, 4 meses, até mais sem vir essa cesta. Então nós passamos muita dificuldade, entendeu? E a dificuldade maior foi quando a gente entrou dentro da terra. Aí ela ficou um ano e meio, sem moradia, sem recurso, porque quando a área é desapropriada, você já não pega mais a cesta, entendeu? E aí é que eles não querem que você saia para trabalhar de jeito nenhum, você tem que ficar dentro do lote, aí você fica dentro do lote, sem estrutura nenhuma.
aguardando que o INCRA chega lá e parcela os lotes, e que vem o primeiro recurso. Nossa, passamos muita dificuldade. Mas graças a Deus agora tá... Sem a água também, porque a gente ficava sem água, porque a água a gente recebia o abastecimento de água de 8 em 8 dias. Então a gente tinha que se virar com aquele pouquinho de água para cozinhar, para lavar roupa, a gente se virava com esse tantinho de água. Caso contrário, a gente tinha que pegar no córrego que tinha para a gente poder estar se mantendo, porque a água não dava. Foi muita dificuldade, passamos muito medo na pista, os caminhões, que a gente corria risco de vida com criança. Então foi muito difícil. A pista para nós foi bem complicada. Então aí dando sequência à vida de barraco, né, foi aquela luta. Moramos aqui na beira da estrada, próximo à Ilha Solteira, 4 anos, 24 horas morando no barraco. Com sol, com chuva, com frio, né, aquela falta de água, que às vezes a água vinha cada 15 dias, às vezes uma vez por mês, então era aquela luta, você tá indo em corda buscar água e levar vazia para lavar as louças no córrego, era uma luta. E lavar roupa, a roupa nós lavávamos no córrego, e era longe, dava mais de 1 quilômetro para ir lá. Era uma vida, foi uma vida muito sofrida. Mas hoje a gente está realizado, né, porque nós estamos aqui dentro da terra, o sonho se realizou, o sofrimento se prosperou, né, em tudo em alegria, né? Continuando o que ele está falando, quando eu cheguei para um acampamento, em 2005, a gente não tinha uma árvore, não tinha um sol, e a gente tinha, várias vezes eu tive que tomar banho com meio baldinho de água. Com esperança, essa era a esperança que nós tínhamos, nós não tínhamos onde morar, nós tínhamos que ficar ali. E dali, a gente foi despejado, a gente foi para frente da fazenda que a gente estava pleiteando, e nós ficamos lá morando na beira da estrada, correndo risco de acidente, porque a gente estava beirando o asfalto. E eu tinha já o Vinícius e a minha filha já morando com a gente mandava para a escola. Tinha vezes que eles iam com o uniforme sujo, porque não tinha água. E a gente não tinha como... Eu ficava com vergonha uma hora da diretora cobrar, que a gente não tinha onde lavar. Né? Às vezes a gente ia na cidade, né? Às vezes eu ia lavar na minha mãe, às vezes a gente tinha dificuldade para ir até lá. Mas... Tinha noite que a gente acordava assustado, porque barulho de caminhão parecia que estava entrando dentro do barraco, aquele barulhão tão grande. E aí eu fazia faxina na cidade e ele, quando aparecia um serviço na roça, ele ia para poder manter o sustento no barraco. Época de calor, a gente sofria, sem água gelada. Às vezes um vizinho de fazenda vendia pra gente o gelo, né? Várias vezes a gente comprou ou dava, né, pra gente poder, para não ficar sem água. Né? Ou às vezes quando a gente ia na cidade, a gente buscava, trazia a garrafa, passava no posto de gasolina, enchia, trazia. E época de chuva era a época que a gente mais sofria, que a gente não tinha uma lona adequada, uma lona boa, e mesmo que tivesse, os temporal não resiste. Já aconteceu de eu ficar, nós não ter, o vento carregar e eu ficar 3 dias sem barraco, morando no dos outros até o meu arrumar. Já aconteceu. E nesse acampamento a gente ficou 4 anos, aí de lá a gente foi para outro acampamento com esperança que lá a terra ia sair. Né? Chegamos lá, estava tudo enrolado também. Ficamos lá. Mais 1 ano e meio mais enrolado. 1 ano e pouco. Só que lá a água era até mais fácil, porque a prefeitura ajudava a gente. Então toda semana a gente tinha. Mas a vida era sofrida, a vida de barraco, a gente fazia o possível para manter limpinho, para manter as coisas arrumadinhas. Ainda com o sonho e a esperança de ter nosso lote, que eu tinha certeza que nós íamos conseguir. No começo nós acampamos, moramos embaixo de lona uns 3 a 4 anos. Não tinha água, nem energia, a gente ia lavar roupa, louça no córrego. Eu e minha cunhada, né, juntava as vizinhas porque a gente tinha medo de sicuri. Então eu juntava a turma para poder fazer o serviço lá. E
foi duro, é muito difícil, a gente passa por muito obstáculo. Bom, a luta pela terra ela é bem assim, desgastante. Assim. Nós ficamos durante 6 anos, né, em barraco de lona, beira de pista. Então, assim, a dificuldade com uma água, sem energia elétrica. Então, é muito complicado você conquistar um lote de reforma agrária. Só mesmo quem passa por essa experiência sabe a dificuldade e sabe, assim, como é difícil você tá com criança, com família na beira de uma estrada, dentro de um barraco de lona, sem nenhum conforto, a higiene precária porque não temos saneamento, água potável, água sempre armazenada em tambores, em galão, sem energia elétrica, né? Assim, barraco de lona é muito quente no verão e muito frio no inverno, então assim, as dificuldades são imensas e elas não se resumem só no período de estrada. Quando você vai para o lote, as dificuldades são maiores. Porque durante o período de acampamento, ainda é permitido você ter um trabalho, você fazer uns bicos. Quando você cai na terra, não. Você tem que viver daquilo. Então você tem que fazer esse lote produzir, você tem que se sustentar, você tem que construir, você tem que ter estrutura e os recursos não são suficientes. Então, assim, aí é que você tem que provar, né, que você é capaz e que aquele sonho seu vai trazer para você uma vida digna, né, uma vida com um lote com sustentabilidade. E a gente tem conseguido. A gente tem projetos do governo, a gente tem horta comercial, a gente tem leite. Então, assim, hoje eu posso dizer que tudo que a gente está conquistando devagarzinho está vindo do lote. Eu trabalhei sempre na cidade, mas eu vim da roça. Eu sou a origem da família sempre foi da roça, café e outras culturas, né? Mas ultimamente, nos últimos anos, eu vinha passando por uns problemas de idade, que eu não achava mais emprego na cidade. Então, tomei a decisão de vir para o Sem Terra, onde começamos uma luta, né? Arrumei um barraco lá, um acampamento, fiz um barraco e lá começamos uma luta do Sem Terra, né? E eu também, né, o sonho de ter uma terra para não depender de trabalhar para ninguém, de ter meu próprio sustento, não só o meu, como da família e daqueles que nos visitam, né? O sonho de nós ter nosso leite, de nós ter nossa galinha, de nós ter nosso próprio mantimento, nosso feijão, né? Então, isso aí que deu o sonho de nós ter nossa terra e ficar perto da natureza, disso que nós gostamos. É o sonho de sair da cidade e vir ter nosso próprio sustento. Bom, a terra sempre foi um sonho. Eu fui criada no sítio desde pequena, os meus pais moram, né, em assentamento também. E assim, sempre gostamos, moramos na cidade por um período, mas a adaptação não foi legal. A gente sempre sentiu falta de voltar para a terra e quando surgiu a ideia de ir para a reforma agrária. Então ficamos acampados e hoje nós temos o nosso lote. Olha, a gente resolveu vir aqui para o assentamento porque eu morava na cidade. A vida inteira eu paguei aluguel. Eu, meu marido, eu trabalhava, ele trabalhava, a gente nunca dava conta de comprar nada, nem carro, nem nada. Criança não podia ficar na rua, moto passando, dando tiro no vizinho morrendo, bebida para todo lado. Aqui no sítio é mais calmo. A gente não podia plantar nada em casa, não podia ter uma galinha, o máximo um cachorro, criança presa para dentro do portão. Aqui não, aqui é livre. Meu menino é sadio, ó. Hoje em dia ele é sadio. Para fazer a casa foi meu marido e meu cunhado. Meu marido foi ajudante de pedreiro. Para a gente fazer a casa, para eles fazerem a casa, tinha que buscar água lá no córrego com o carro do meu marido. Aí trazia 50 litros. E nisso o carro acabou, né? Porque carro velho.
Aí foi fazendo aos poucos. Ele fazia um pouco a nossa casa e depois fazia a casa dele. Porque tinha, o pessoal falou que dentro de poucos dias ia fazer colocar energia. E nisso foi tudo mentira deles, que demorou meses e meses para a energia chegar. A casa estava só no caixote, né? E a gente ainda morava num barraco de lona. E mesmo assim demorou tempo. Eles tiveram que ir lá no pessoal do INCRA para pressionar eles para poder vir colocar energia. Bom, a construção de estradas também foi uma coisa bem complicada, né? A gente demorou bastante para conseguir, né, que tivesse acesso, né, as crianças tivessem um bom acesso à escola, porque os transportes não tinham como entrar nos assentamentos, porque não tinha estradas. Então, assim, tinha que estar levando as crianças bem longe para o ônibus estar passando, estar levando. Os caminhões-pipa também tinham dificuldades para entrar nos lotes, porque depois que eles fazem lotes, cada um vai para a tua casa e tem que se virar. E aí a dificuldade de caminhões-pipa, de estar levando essa água, né, para os barracos, que até a gente construir uma casa também demorou alguns anos. O INCRA é moroso, né? Demora muito a liberação de recursos, então assim, até você conseguir ter um poço, ter uma casa. Energia elétrica é outra coisa que demora demais. A gente ficou quase 3 anos ainda já dentro do lote, sem energia elétrica, né? Então assim, sem energia não tem como você ter a água, não tem como você ter outros benefícios. Então assim, foram 3 anos já dentro do lote, mas com muita dificuldade, né? Assim, correndo atrás de estradas, correndo atrás de recurso, correndo atrás de água. E assim, para nós, hoje nós temos um assentamento de quase 200 famílias, que graças a Deus já tem estrada, todos já têm energia elétrica, todos já têm casa. Então, em termos de habitação, já, claro que as casas ainda não estão concluídas, né? Falta muito para a gente ter uma casa ainda com todo o conforto que a gente necessita, mas pelo menos se a gente for analisar tudo o que a gente já passou e o que está sendo feito, a gente está numa situação um pouco mais confortável. Da minha parte, quando nós chegamos aqui, a gente, só de nós saber que nós tínhamos conquistado, nós estávamos felizes. Mesmo tendo água, mesmo estando o lote tudo cheio de cana, mas porque nós tínhamos esperança. Nós sabíamos que nós ia conseguir, futuramente, nós ia ter água, mesmo que demorasse, nós já tava com o nosso sonho, nós já estava dentro do que é nosso. Então o sonho nosso começou, foi lá em Ponta Linda, começando no acampamento de lá, quando nós foi indicados para cá, aí então o padre Renê ligou para nós, tem uma vaga, vocês querem a vaga? Não sei também. Eu falei, amanhã eu estou aí, cedinho eu estou aí, quando era 4 horas da manhã eu já estava aqui. Aí eu cheguei, esperei o pessoal levantar, estavam lá embaixo na sede, os barracos lá, né? Eu dei só um fogão para ele, um pedaço de lona, peguei ali umas panelas ali e mandei ele vir correndo, porque se você chega aqui, é perigoso se você demorar, já ter outro no lugar. E ele, 3 horas da manhã, ele saiu. Aí eu cheguei aqui, fiquei aguardando o pessoal levantar, conversei com o coordenador, que era o Zezinho, aí falou, eu vou mostrar o seu lote, onde vai ser. Aí saímos. Isso aqui, era tudo cana, não vi um pé de nada, só cana. Aí eu cheguei aqui e falou, seu lote vai ser aqui. Eu olhei assim e falei, vixe. Ele falou, e tem mais uma coisa. Você vem de fora, você vai ter que ficar aqui no seu lote para dar exemplo para os outros. Falei, vixe. Mas mesmo assim eu estava feliz, sabe por quê? Ali era o meu cantinho, é o meu lugar que eu ia, né? Aí eu abri uma clareira assim de uns 50 metros quadrados e comecei a fazer o barraco. Aí fui lá, busquei a mudança e vim eu, a mulher. Os meninos aí deixou na minha sogra, porque é muito, né? Muito sofrido. Aí ficamos aqui 3 dias. Quando desceu, quando a mudança nossa estava descendo, começou a chover. Isso era umas 5 horas da tarde.
e chuva, e as coisas molhando tudo. A sorte que... E a lona que nós tirou lá, não dava pra fazer aqui mais. Porque a lona você tirou, você não dá mais Cada pra mudança pregar. que você faz é uma lona nova. É uma lona nova. Então, Aí o amigo nosso que trouxe a mudança pra nós, que tinha uma lona, ele jogou em cima. Aí no outro dia, aí nós foi na cidade caçar alguma coisa pra comer, que nós não tinha, no escuro, debaixo de chuva, e nós não conhecia a terra aqui cola no pé, nós não conhecia nada. Você olhava, você não via uma luz. Você não via uma luz de nada, por causa da cana que não deixava. E... Aí ficamos 3 dias nessa luta, assim, debaixo daquela lona, debaixo das coisas, que nem tinha nem dormindo tempo. dentro do carrinho velho que nós tínhamos. Não tinha condições de nós não dava fazer o pra nós barraco. fazer o barraco. Que era chovia demais, né? Aí depois montamos o barraco, aí fizemos o barraco tudo certinho, aí surgiu o problema que, né, e água. Então eu pegava o carro e trazia 200 litros de água todo dia. Assim, na época de barraco, 200 litros dava para 2 dias, depende do tanto de lavar roupa, essas coisas, porque não tinha criação, né? Aí, como eu não fazia nada, eu da porta do barraco, que era lá em cima, ali mais na parte de cima, né? Que ele ficou lá no canto, né? Que a medida não tinha ainda as medidas certas. Aí eu vim roçando aqui, todo dia eu levantava cedo e vinha cortando cana. Para abrir um espaço assim para a gente poder, né, ficar mais livre, mais aberto. Cortei mais de um alqueiro no facão, deitando a cana. Com medo de anta, que a anta corria aqui dentro, a gente morria de medo. Aqui corria cada anta aqui beirando essa escova de milho aqui, ó. Aí limpamos aí e tudo, aí ficamos aguardando o INCRA vir cortar as terras. Vinham os recursos, que demorou, né? Esses primeiros recursos que chegou para nós, o INCRA para vir cortar a terra demorou quase 1 ano ainda. E nós aqui, no barraco, né? Aí cortaram a terra e assim, agora vai. Aí demorou mais para vir o dinheiro da casa. Eles mandavam, era 15 mil, mas mandava 5, depois mais 5. E com isso nós fazíamos o que com 5 contas? Eu fiz 2 cômodos aqui, né? Aí veio mais água no carro, porque não tinha água. Para construir foi eu e a mulher, né, ela de servente e eu dando uma de pedreira. E nós buscava água lá no carro para fazer massa, para tomar banho, para tudo. E fomos fazendo, fomos puxando aí, até que no fim saiu esse barracão comprido aqui. Antes de nós começar a construir, a minha mãe veio morar comigo, né? Que ela estava sozinha, não tinha assim, não podia mais ficar sozinha. Problema de saúde dela, né? Então, aí ela veio morar com a gente. E a gente foi tentando levantar, fazer o possível, né? E eu subindo andame, coisa que eu nunca fiz na vida, né? Você fazer, ia jogando tijolo, nós tentando para ter uma casa para nós morar, para nós poder, né? E graças a Deus hoje nossa casa todo mundo fala que é bonita. O esforço que a gente fizemos, ninguém acredita quando nós falamos que nós fizemos isso aqui sem água, buscando água no carro. O chão aqui é duro, eu tinha que furar alicerce, molhando. E ao mesmo tempo nós tínhamos que ter água para tomar banho, para se alimentar e lavar louça. Ainda água para as galinhas e água para os animais que nós tínhamos aqui, que eram os cachorros e as galinhas. Só que nós tínhamos. Então, depois... Quando a gente ficava na pista, ainda passava o caminhão que ajudava com água, a gente enchia os baldes, era luz de vela lá também. Tinha uma ajuda de uma cesta básica que sempre vinha, aí a gente ganhou a terra. Só que aqui era cana. Ninguém tem dinheiro para limpar o lote, porque saía caro, né? Era só cana. Para conseguir tirar essa cana, deu muito trabalho. E aí, o caminhão de água parou de passar. Cada um tinha que se virar. No caso, aqui em casa, eu desci, a gente descia, o Rogério descia lá no riozinho que tem ali embaixo, com a carriola, os balde. Dava 10 viagens, 20 viagens. Eu perdi uns 15 quilos, 20 quilos, só nessa luta. Passamos bastante aperto, porque não tinha água, não tinha como plantar nada. Não tinha como ter porco, que ia jogar o quê para o porco comer?
Era no barraco de lona, o barraco de lona tá o pedaço dele ali até hoje. Ventava a telha, voava, nós catava a telha de novo. Chovia, molhava tudo lá dentro. Então, no começo a gente achou que era mais fácil, que demorou sair alguma verba para ajudar mesmo, demorou muito tempo. A água vinha, demorou muito tempo. A energia, então, piorou, foi muitos anos. O que a gente mais queria era tomar um banho de chuveiro, coisa que não tinha. De noite, de tardezinha, tinha que correr lá no rio, tomar banho frio, fazer companhia para as cobras. Então, hoje em dia, eu falo que eu estou no paraíso. Não acabei a casa ainda, mas hoje em dia eu não reclamo mais, acabou. Uma ajuda do assistência técnica a gente tem, está tendo dentro do sítio, a gente está sendo acompanhado, né, pelos técnicos do INCRA, tivemos ajuda na habitação, isso ajudou bastante. Desistir jamais, né, porque a luta foi muito grande, a gente não pensa em desistir nunca, até porque o Guilherme ele é louco pelo sítio, então tudo que ele faz é em prol do sítio. Tanto que ele está gostando do curso por causa que ele está trabalhando, está desenvolvendo dentro do sítio, né? E a gente vive mais da renda mesmo do leite e assim a gente cria galinha, a gente vende porco, a gente vende, então a gente vai se virando como pode. Mas desistir eu não penso não. Tá, a assistência do INCRA, ela vem sim, eles fazem a assistência deles na medida do possível, até eu acho que pelo suporte que eles têm e o incentivo que do governo não é muito, eu acho que eles fazem até demais. Você entendeu? Porque a maioria deles já moram nos assentamentos, entendeu? Que estudaram aqui e que sabem a dificuldade que é um assentado, porque eles são filho de assentado. Então eles fazem o que podem. Tem deles que trabalham até fora de hora para atender os assentados. Então eu acho o trabalho deles muito importante. Seria melhor se o governo incentivasse mais eles. Eu acho que o governo tem muita falha na reforma agrária no Brasil. Então eu acho que ele tinha que voltar mais, entendeu? Para ver mais a situação de cada assentado. A desistência do lote é o seguinte, ela vem por causa da dificuldade. A maioria é a dificuldade que a família passa, entendeu? E nós não pensamos em desistir jamais, nós não vamos desistir não. Ó, depois que a Jennifer começou a estudar lá, parou de morrer minhas plantas. Por exemplo, meu marido ele gosta de jogar água suja na planta, ele acha que água é água. É água com sabão, é água de detergente com gordura, tá molhando, tá ótimo. E depois que parou de fazer isso, que eu falei que planta também necessita de oxigênio, que a Jennifer passou pra gente, a árvore ficou linda, produziu mamão, as outras também começou a crescer. Uma coisa que eu não sabia é que a árvore que já está grande precisa de água. Aquele pé meu ali, ele nunca tinha andado. A Jennifer falou, tem que jogar água. Mas já está grande, tem que jogar assim mesmo. Agora esse ano ele produziu, porque eu estou jogando água. Eu não sabia, ela que me passou. Do esterco. Já plantei muitas vezes e nada. Depois que eu comecei a jogar esterco nas minhas plantinhas, elas nascem brotinho verdinho, bonitinho, cresce mais rápido. Um dia, 2 que eu não jogo água, ela não morre, ela tá mais firme. Foi ela que me passou também, eu não sabia. Pra mim era
perde tempo ficar catando esse tempo depois de jogar na planta, adubo. E melhorou, nesse ponto melhorou muito. O curso de alternância para o meu filho está tendo assim, uma importância imensa. Primeiro porque ele já tem na família, tem 2 tios, né, que são técnicos agropecuários e que trabalham na profissão desde que se formaram. E assim, estão felizes com a profissão, felizes com o desempenho, felizes com a remuneração que eles têm através desse curso. Tem trazido para a nossa propriedade muitos avanços, porque o meu filho ele é muito esforçado, ele gosta do que ele faz. Então assim, a gente tem horta e ele tenta levar para a horta os conhecimentos que ele adquire na escola, né? Tem várias experiências que ele faz lá e tem dado certo, a maioria delas, né? Tem dado certo, tem contribuído. E assim, a gente está muito feliz, inclusive, isso é uma realidade, ele já tem até proposta de trabalho, ele está no 2º ano do curso, mas ele já tem proposta de trabalho, já estão assim falando, olha, faz direitinho, aprende, porque quando você terminar, a gente já vai te indicar para tal instituição, então a gente está muito feliz. A história dos assentamentos com a região já é muito antiga. E os jovens estavam fugindo do campo em busca de outras alternativas, porque não tinham quase conhecimento do campo. A alternância fez com que o jovem se vinculasse mais à propriedade dos pais, que ele se dedicasse mais ao desenvolvimento da região. Então a alternância veio para otimizar o serviço de campo, para manter o jovem no campo, de forma que nós possamos ter aí um desenvolvimento maior regional. Olha, quando nós veio para cá, eu já imaginei que eu ia ter que já procurar uma vaga para colocar o Vinícius na escola, né? E devido ele não estar conseguindo acompanhar lá onde ele estudava, porque tinha muita ele não conseguia acompanhar porque a sala acho que era muita falava pra mim, mãe, a sala é muito bagunceira, eu não consigo acompanhar. Tinha vezes que ele não queria ir, tinha vezes que ele ficava 3 dias sem ir na escola, no fim ele perdeu o ano. E aqui eu fiquei preocupada. Eu falei, vai chegar aqui, vai ser a mesma coisa. Eu vou ter que pegar bem no pé dele, conversar com ele, porque senão ele não vai conseguir. Aí me falaram, por que você não põe ele na escola agrícola? Põe ele na ITEC. Né? Aí tem uma menina aqui que pegou bastante amizade comigo, que era de lá, a Nayara. A Nayara falou, põe, Marta. Aí tanto é que eu peguei e falei, Vinícius, você quer estudar lá? Ele falou, eu quero, mãe, porque ele já tinha, quando ele estava lá no sítio com a avó dele, ele ajudava ela a tirar leite, quer dizer, eu via que ele tinha um certo incentivo pelo sítio, pelas coisas, né, da roça. Aí ela pegou, a gente não sabia onde era a escola, e ela foi com a gente lá. Aí chegando lá, a gente conversou, tava conversando, a menina falou pra gente assim, ó, não tem, acabou, as provinhas que foi, né, já foi feita, não tem mais vaga. Aí eu cheguei lá falando que eu morava aqui, que eu tava, né, morava aqui nesse assentamento. Tinha uma senhora do lado, falou assim, ela me interessou pela minha conversa, falou, não, volta aqui. Vem aqui, cadê ele? Eu falei, ele tá em casa. Não, traz ele, pode trazer ele para fazer a prova. Aquilo eu fiquei super feliz. Aí ele foi lá no dia, fez a prova e ficou estudando. E depois que ele começou a estudar lá, a gente já ficou... Eu já vi que o desenvolvimento dele aumentou de 0 a 80%. Ele começou a ser um bom aluno. As notas que ele tinha lá, né, aqui as notas dele me surpreendia cada dia que passava, né, e devido às aulas práticas que ele tem lá na alternância, isso aí ele gosta, é tudo que ele gosta de fazer. E também ajudava ao mesmo tempo, ajudava nós aqui, porque nós veio pra cá, nós também leigo, nós não sabia. Você vai mexer com a vaca, você não sabe, né, vai mexer com assistência técnica muito pouca. Então, a gente pegava com ele. Eu pegava com ele, Vinícius, pergunta aí pro seu professor. Vinícius, você sabe disso? Você tá, mãe, eu tô estudando isso, eu tô fazendo isso. Eu falo, olha aí, o que dá pra nós fazer aqui? Então, até hoje é assim. Então, quando nós um tipo de planta, um tipo de coisa, tudo a gente pergunta, quando a gente consegue falar, eu converso com ele.
Então, ajudou muito, sim, muito, porque a ser o menino que ele é hoje, ele já está no 3º ano, né, já tá terminando. Eu achei que ele não ia conseguir, e hoje ele está lá, tá fazendo esse projeto dele de apicultura, a gente está dando maior força, a gente está feliz, e para mim a escola, para mim foi tudo, porque era o sonho dele, né, era o sonho dele conseguir, né, eu achava que ele ia ter problema, né, e eu achei que na escola eu consegui uma boa ajuda, tanto para ele quanto os professores, deu uma maior força para ele, muito grande, a gente até agradece, e as dúvidas nossas tá até hoje aí, ele tirando as dúvidas nossas, quando a gente não sabe. E fora que ele ajuda, né, ele vem aqui, ele planta esse feijão que nós comemos aqui todo ano, ele que vem que planta naquela máquina nova, né? Ele que ajuda a tirar o leite quando ele está aqui. Ele aqui, quando ele está aqui, descansa, né? Porque aí ele tira leite, ele leva o leite, né? Eu tenho até dó, porque ele quer que ele descansa, né? Mas, não mãe, tem que fazer, eu vou te ajudar. Aí cada vez que ele vem aqui, ele não viu meu curral. Cada vez que ele vem aqui, ele vê um desenvolvimento. Isso aí ele vai ficando feliz. Nossa, minha mãe está desenvolvendo, né? E isso aí, para ele é bom. Porque ele tá vendo que a gente também tá fazendo o nosso esforço. E ele também, da forma dele, ajudando a gente. Eu sempre morei em fazendas, mas nesse meio de reforma agrária mesmo fazem 3 anos que eu comecei a participar. Meu pai se tornou assentado, naquela época a gente não tinha muito contato com a terra, porque assim, era muito complicado, o pessoal morava na pista, eu não tive essa experiência de estar morando na pista, mas assim que foi dada a emissão de posse, que nós passamos, que o lote foi cortado, a gente passou a morar e foi quando eu comecei a conhecer. Nesse mesmo período, como eu me interessei pelo programa de reforma agrária, eu conheci a escola técnica, conheci o curso que era de alternância, voltado especialmente para a reforma agrária. Então foi nesse período que eu comecei a ver as dificuldades do assentado e comecei a me interessar e estudar mais sobre isso. Que eu adquiri no curso de alternância, eu pude desenvolver, ajudar a minha família com esse conhecimento e também conseguir um emprego na área. Me sinto muito realizada por isso, por estar trabalhando numa área que eu gosto. Foi de grande importância porque as aulas práticas realmente mostravam ali tudo que eu necessitava passar. Agora no meu serviço, trabalhando com pessoas que estão nesse meio, eu posso passar o conhecimento que eu adquiri aqui. Muitas das minhas orientações técnicas são baseadas no que eu aprendi aqui, no que os professores da ETEC me ensinaram. E assim, foi maravilhoso, porque assim, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi foi na prática, foi realizando aqui com o curso de alternância. Que antes de ser assentado, eles passam por um processo de luta pela terra, acampados, sofrem todas as dificuldades de uma infraestrutura básica de sobrevivência, mas que tem nessa luta a esperança e o sonho de ver a sua vida transformando. E essa vida se transforma, e nós temos exemplos na nossa região que podemos citar, e realmente hoje é uma realidade. Nós temos aqui numa região que historicamente conservadora, onde o grande latifúndio, as grandes propriedades, muitas vezes improdutivas, se concentraram, e nós temos visto, a partir dos anos 80, final da ditadura militar, com os movimentos sociais que
fizeram uma luta um pouco mais árdua, um pouco mais organizada em relação à conquista da terra, nós vimos uma mudança, tanto de paisagem na nossa região, como uma mudança de desenvolvimento. Você percebe isso quando você vê famílias que antes eram proprietários explorando mais de 2.000 hectares ou 3.000 hectares e hoje nós temos 200 famílias. Isso é uma visão que todos os administradores públicos, se olhar por esse ângulo, você percebe que além de ser justiça social, a realização da reforma agrária, fazer assentamentos, você desenvolver a agricultura familiar e ter pessoas morando na terra e vivendo dela, isso vai muito além de uma justiça social, isso é desenvolvimento econômico. E é isso que nós precisamos ter e cada dia mais precisamos que todos os administradores, todos os que estão à frente de algum cargo, com alguma responsabilidade em relação à população de forma geral, vê na reforma agrária aquilo que ela realmente, para mim, ela é de fato, que é um fator de desenvolvimento econômico, social, ambiental, né, e que com certeza faz a transformação no dia a dia. Isso é visto a olho nu em nossa região, com mais de 4.000 famílias assentadas a nível de macro-região. E aqui, no caso do nosso município, nós temos 5 assentamentos com 650 famílias. Então, são 650 famílias que deixaram de ir para a fila do desempregado, de ir para a fila da cesta básica, de ir para a fila do Bolsa Família, mas estão sim ajudando a fazer a transformação e fazendo com que a riqueza cresça, mas que ela esteja distribuída, que ela seja justa, né, na sua produção e na sua distribuição. A gente, hoje nós vivemos aqui só só com alegria, né? Porque nós temos hoje nosso gado, começamos de pouco, hoje já temos umas 22 cabeças mais ou menos, entre grande e pequeno, né? Já temos nosso carrinho, nosso cavalo para entregar o leite, né? Na época foi um sacrifício, nós não tinha dinheiro, tinha que trocar uns porquinhos a troco de um cavalo para poder ir levar esse leite, que nós não tinha grana para nada, e tudo caro, né? A sorte que uma porca veio com um monte de leitãozinho e nós trocou a troca de cavalo para chegar, para realizar completar aqui o nosso serviço, né? Então, aí você vê, com muita luta, nós foi formando, isso aqui era cana, hoje você pode ver que é pasto, né? Apesar que essas 3 geadas que deu esse ano aqui, queimou tudo, você vai ver que está seco aí, né? Mas ainda tem comida para o gado, nós temos cana, nós estrutura cana ali, ó. Nós plantamos milho, nós temos o nosso gasto, nós temos o milho, nós temos abóbora, né? Tem mandioca, nós temos, enfim, isso aqui. Tem dia que até nós ficamos tão surpreendidos que nós ficamos mais felizes de ver o povo que vem de fora levar as coisas, né? Porque nós mesmo. Porque nós ficamos mais felizes de que eles que estão levando as coisas. Então você vê, banana, abóbora, maracujá, tudo, né? Que o povo vem aqui, faz a feira, né? Como diz, agora tá seco, né? Mas começa a chover, aí nós já começamos a ter machixe, nós começamos a ter quiabo, né? Nós já começamos a ter nossas frutas, nosso mamão. Então, ainda até comento com a mãe. Você vai nos ninhos aí, né? Vem aquele monte de ovos. Até comento com a mãe, falo, mãe, é coisa linda, se for na cidade, aonde que ela consegue isso daqui? Tem que ter dinheiro, se você não tiver dinheiro, você não tem isso daqui, né? Às vezes o dinheiro que você leva, às vezes não dá pra você comprar. E aqui o nosso aqui é natural, né? Sem nada, sem agrotóxico. Nós comemos uma fruta, nossa, nós sabemos que nós que cuidou. Você mata um frango, você come, você sabe que foi você que cuidou, né? Nós temos nosso próprio alimento, né? Tem um leite, a gente, quando eu não entregava leite, eu fazia requeijão, né? O mesmo que tiver, nós faz um queijo, quer dizer, você faz um doce. Então tudo isso é fruto, né, do que nós conquistamos, né? E às vezes, nós dois, às vezes nós sentados aqui comentando, às vezes nós senta assim, a gente fica lembrando, amor, você lembra disso? Você lembra que nós passamos por isso? Então a gente, aí às vezes ele me abraça assim, a gente chora, a gente lembra do que nós passamos, do que nós está hoje. Hoje a gente, às vezes a gente vê nossa fartura, a gente sorri, a gente fica feliz de ter nossa fartura. Eu olho para trás, eu lembro antes, eu levava
Eu trazia garrafa, 4, 5 garrafas de água congelada na sacola, mais 5 caixinhas de leite pra gente tomar. Tem que ser caixinha porque não tinha geladeira, né? E água congelada que eu ia uma vez por semana na cidade trabalhar. Hoje, eu tenho minha geladeira. Qualquer hora que eu quiser água, tá ali. Eu quero leite, a vaca tá ali. Meu marido vai lá e tira. Feijão, eu tenho feijão até o ano que vem. Não preciso ir na cidade comprar feijão mais. Meu marido vai plantar ali, ó, já limpou o terreno ali, vai plantar milho irrigado. Vai ter milho verde o ano inteiro, vende bem, já é um dinheiro, que já dá para acabar a casa, que já dá para fazer mais alguma coisa. Então as coisas estão melhorando bastante. Mistura, tem galinha, tem porco. Então a gente não passa falta das coisas mais. Tem que ir na cidade comprar o básico. Verdura tá plantada ali, tá nascendo. Vou precisar só do arroz, mais nada. Então já diminuiu muito a compra, né? Ali tem cenoura, tem brócolis, e aqui tudo é alface. Ali, o triturador ali eu faço com palha e tudo, que é para chamado o rolão, né? Aqui é para galinha, pô. E a hora que o sol tá aqui, você não ir trabalhar lá na roça, você fica aqui. Aqui enquanto descansa, carrega a perna. Fazer esse projeto foi muito prazeroso. Todos os encantamentos que nós pudemos vivenciar, os alunos visitando os assentamentos e descobrindo as memórias daquele povo que ele se sentiu com pertencimento, às vezes que nós choramos juntos com os pais, e às vezes que nós aprendemos lições e que nós desconstruímos nossos próprios preconceitos, com certeza valeu muito mais do que distribuir os filmes no final do projeto. E encerrar o projeto foi difícil porque o projeto foi maravilhoso. Então nós estamos encerrando o projeto mostrando para vocês, mostrando para a comunidade muito mais como foi feito do que propriamente o resultado. E para fazê-lo foi sensacional. Vocês vão ter a oportunidade agora de ver algumas cenas que para nós da avaliação do projeto foram muito mais importantes do que propriamente o conceito final do documentário. Foi excepcional fazer esse projeto e nós aprendemos muito com os alunos e com os pais, com certeza. Quem é que sabe o que é memória? Memória? É. Quantos filhos? Hã? Memória é você arquivar algumas coisas que você fez. Arquivar alguma coisa que você fez. O que você sabe de memória? Existe um sentido.
coisa que a gente leva e tem Água, dona da vida, ouve essa prece tão comovida. Chega, brinca na fonte, desce do monte, vem como amiga. Quero água de beber, copo da mar, água mansa da maré, mulher amada, te quero ao barco toda manhã. Terra, olha essa terra, raça valente, gente sofrida. Chama, Tem que ter feira, tem que ter festa, vamos pra vida. te quero terra pra plantar, te quero verde, te quero casa pra morar, te quero rede. Aprendi que não são os grandes que alimentam os povos, mas sim os pequenos produtores. E eu acho que o projeto ele vem resgatar um pouquinho da questão do assentado, né, as dificuldades, né, que eles enfrentam para conseguir esse pedaço de chão, para em cima disso tornar-se uma propriedade produtiva. O projeto foi muito especial porque os alunos foram atores, né, desse projeto. Então eu vi os alunos participando, os alunos editando, os alunos construindo, né, esse projeto. Então nós, professores, ficamos muito felizes desse projeto ter sido desenvolvido na nossa escola, porque deixou, né, agregou muito a parte do ensino técnico, né, junto às famílias também, nos assentados, caracterizou o que eles passaram, teve um envolvimento da comunidade escolar, teve um envolvimento da comunidade dos assentados. E eu fiquei muito feliz de ter também feito parte desse projeto. E fiquei muito feliz também de ver no rosto dos alunos essa empolgação. Eles incorporaram isso. Estão todos de parabéns. Obrigada. Aprendi que a história da minha família e da minha comunidade é uma história de lutas e conquistas. Aprendi a ter orgulho. Vi que as lutas do meu país e da minha família são lutas dignas, não apenas para a conquista da terra, e sim pelo povo. O que você? Porque assim, esse projeto ele foi significativo na vida dos alunos. E aí eu vi assim, anteriormente, uma distância entre o aluno e a escola. Isso aproximou. Tanto nós professores acabamos conhecendo a realidade dos nossos alunos e nossos alunos passando a realidade deles aqui na escola, participando mais da escola. E os pais também. Esse significado que teve todo esse projeto foi grandioso por isso. Eu aprendi que os governos deveriam valorizar mais os assentados, porque somos nós que produzimos os alimentos. Que deveríamos ter mais créditos e políticas públicas. Bom, eu aprendi que os assentados sofrem com preconceito que a gente deve quebrar, né? Porque todo assentado, muitas pessoas falam que é sem terra. Muitas pessoas não acham que vai mudar isso. E tem terra sim, porque ele não ganha ela, ele conquista, né? Bom, eu como trabalho as habilidades de informática no curso de alternância, o maior desafio meu é levar a tecnologia, né, para quem vem do campo, a inclusão digital. E eu acho que esse trabalho agregou essas habilidades aí. Os alunos participaram, né, da montagem dos equipamentos, né, do tratamento da imagem, uso de softwares apropriados para editar esses filmes.
Eu acho que esse projeto, então, veio de encontro com essa finalidade, agregar tecnologia. Valeu, achei muito interessante. Você, Lauro, o que você achou do projeto? O projeto veio só a somar. A gente já faz muito tempo que trabalha com alternância e a alternância nós não tínhamos, nós tínhamos a prática em campo, as atividades em campo, mas não tínhamos um documentário que ia provar as atividades que iam ser realizadas pelo mundo do campo. E isso, além disso, houve um avanço muito grande que quem participou desses atores, na verdade, foram os próprios nossos alunos e as famílias também. Então foi muito interessante essa questão da escola, família e comunidade. Então sempre a gente trabalha a questão da escola, família e comunidade e nossos alunos são modificadores da realidade local. Então trouxe nova tecnologia para a família. Isso tem trazido mudanças e antes a gente não tinha esse documentário, não tinha como mostrar para a sociedade. Então é um avanço muito grande e com certeza esse trabalho é bastante dinâmico e vai continuar e com certeza isso nós estamos semeando aí, nossa semente e com certeza isso vai germinar e dar bons frutos. E com certeza tem surgido os talentos, mostrar os nossos talentos, nossos alunos que são talentos. É muito gratificante estar participando nesse tempo todo de alternância e os alunos estão mostrando essa luta. Então, primeiro é a luta pela terra, depois a partir do momento que teve a terra, daí veio a questão da construção, a parte técnica e a parte física também. Muitas pessoas não tinham nem residência, isso, a gente tem mostrado essa evolução durante esse projeto. Então a gente viu que nossos alunos são vencedores, uma situação bastante crítica, difícil, de alto risco social e essa questão da inclusão, então, incluir os nossos alunos na sociedade. Nós temos vários casos de alunos que fizeram curso técnico e hoje já estão no curso superior e estão retornando para a sociedade com nova mentalidade e novo saber. Eu fico muito feliz de estar participando pela escola nesse tempo todo. Com certeza a nossa equipe de professores, acho que é bastante feliz. Eu aprendi com o projeto que o alternância é fundamental para os assentados. Tem história, né, dos pequenos agricultores da reforma agrária, onde tem a história que eles ficaram um período na beira da estrada e o pessoal agora conseguiram essas terras para conseguir viver da pecuária, do plantio e essa linda história. E você, Ariel? O que você aprendeu com o projeto? Está gravando. Depois corta? Depois a gente edita. O senhor pode falar tudo que eu... Fala logo. Que eu fiz? Pode. Eu aprendi que esse projeto foi mexer tipo a parte de filmagem, mostrar para a popularidade que está fora da reforma agrária, mostrar como que é o sofrimento deles, desde o início do barraco de lona até todo o processo, questão de convivência com os vizinhos e tal. O interessante que foi a história que cada um conta, que até mesmo chega a se acabar chorando quando você conta, porque pelo que eu vi, que eu aprendi, o sofrimento há bastante, mas no futuro foi que, como falar, no futuro sempre tem vai ter um futuro bom, vai ter um alimento, vai ter um animal para ser, vai ter o seu próprio mantimento. Então, você vai ter sua própria terra para produzir o seu alimento, para tirar o seu leite e viver daquela pequena propriedade. Não é muito, mas é o necessário para viver.
O projeto Memórias, desenvolvido na ETEC, é de suma importância tanto para a instituição quanto o ensino, também para os assentados e filhos de assentados. Nós desenvolvemos esse projeto buscando resgatar toda essa história vivida pelos assentados, muitos deles, alunos nossos, quando as famílias, pais e as mães, entraram no acampamento, ainda estavam no ventre das mães. Alguns eram crianças, então eles conseguem ter uma ideia real do que foi isso, ter essa vivência e com o ensino ministrados em nossa ETEC, eles conseguem levar essa grande melhoria para casa, fazendo com que a realidade deles seja muito aproveitada e o ensino, o aprendizado deles aqui contribua para uma melhor realização na propriedade rural. No projeto Memória eu aprendi que pode ajudar a diminuir preconceito contra os assentados. Aprendi que o povo, nós os assentados, também tem história, também tem importância. Eu acho que o projeto ele foi importante para valorizar não só a escola e o curso da alternância, mas os próprios alunos. Eles sentirem que a história dele tem um valor muito importante aqui na nossa região, que nosso curso, nossa escola é um diferencial na vida deles e também na vida da comunidade. E a partir também desse projeto, eles sentirem orgulho de contar as histórias dele, que é uma história de luta e de conquista, é uma história de vitória, que eles não podem se envergonhar disso e que o curso deles é um curso diferencial aqui no estado, então ele deve ser divulgado e deve ser visto também como algo inovador, porque ele considera a prática do aluno, ele não considera só a teoria. E quebra um pouquinho aqueles moldes da escola antiga, de só lousa, só giz, que também a prática do aluno é importante para a emancipação do aluno e para a formação dele na sociedade. Eu aprendi que as histórias não são apenas o que está no livro, mas que nós também fazemos a história do Brasil. Com a elaboração do projeto eu aprendi que a luta do sem terra por terra é uma luta legítima. E ela busca acabar com a exploração e a pobreza que existe. Aprendi que devemos valorizar o agricultor familiar. A agricultura familiar e o homem de campo. Nós. Muito bem. O projeto em si, ele teve uma importância muito grande na medida em que levou o aluno de volta para casa, agora fazendo a escola adentrar a sua propriedade, com seus familiares e buscar essa participação. É uma participação assim, muito importante porque eles trouxeram para a escola aquilo que os filhos tinham lá em casa, que já comentavam, que já viveram. A escola teve sempre essa preocupação do curso de alternância, de fazer com que o aluno conseguisse ver a sua propriedade como alguma coisa especial, não é? Assim como seus pais, e valorizar dessa mesma forma. Porque a aquisição ou como eles conseguiram conquistar esse lote, esse pedaço de terra, é alguma coisa muito especial para eles, mas os filhos, eles só têm a dimensão real quando começam a participar. E a escola teve a importância de fazer isso, coisa que normalmente, assim, espontaneamente, é muito difícil acontecer. Os pais, apoderando-se da tecnologia veiculada através dos seus filhos, eles transformam isso daí num saber diferente, porque interagindo com o saber deles, eles retornam com uma prática, e essa prática que é o importante, e a vivência do aluno juntamente com a família numa prática diferente da escola e diferente do seu
do seu lote, da sua propriedade. Porque da escola a tecnologia, a busca, a ciência e lá a prática. E a prática ela se dá na medida do possível. E essa interação faz com que o aluno perceba de onde vem aquele saber, aquela sabedoria dos seus pais e como ele transforma o saber na propriedade em produção. Então, para nós foi muito importante. É uma avaliação assim, pedagógica que eu vejo e demais do aluno, dele ter participado, dele ter ido e voltado, dele ter feito esse meio campo, não é, conduzido pela professora, evidentemente, a professora Mariana, ela teve um preparo no projeto anterior para guiar esses passos. E ela teve muitas surpresas, eu tenho certeza. Não é? Então é isso aí que nos deixa felizes e também de saber que essa participação fez com que os pais sentissem orgulho dos filhos e vice-versa. O projeto Construindo Memórias teve por objetivo principal a busca da própria história dos alunos em relação à luta dos pais pela terra, porque os pais são assentados. Como o curso de alternância tem um objetivo de construir instrumentos para fazer com que o jovem se fixe na agricultura familiar, no campo, nós entendemos que apenas as competências técnicas não seriam talvez suficientes ou satisfatórias para consolidar esse processo de fixação do jovem no campo. Portanto, nós fizemos uma reflexão sobre a importância também da questão da identidade. E identidade não é só competência técnica. Identidade também é memória, também é cultura. Por isso, a necessidade de um projeto que envolvesse esses alunos com este viés da memória. Para isso, então, nós reunimos os alunos assentados e colocamos para eles essa possibilidade e os alunos se envolveram, foram em busca da história dos pais, construíram essa memória junto com os pais dos colegas, visitaram os acampamentos, os assentamentos e o envolvimento desses alunos foi fundamental para que o processo mesmo de construção dessa memória fosse até mais importante propriamente do que as gravações ou mesmo a produção do filme. O que nós temos avaliado é que foi o processo, este mergulho na história dos pais e nos assentamentos, que construiu com o aluno uma condição de empoderamento desta memória, e o aluno construiu uma identidade muito maior com o campo, com a agricultura familiar, porque hoje eles falam disso com muito mais propriedade. Bem, estamos aqui hoje para terminar, pode-se dizer, com o projeto da Mariana, que foi sobre a história do nosso projeto de pedagogia da alternância da Escola Sebastião Augusto de Moraes. Sou professora dessa unidade desde 2000. Quando aqui entrei, o que eu achei muito diferente da rede que eu trabalhava era ensinar a minha disciplina de história para crianças de 13 anos, que são crianças ainda, que estavam vindo dos assentamentos, vindo dos projetos de lote, e que teria uma semana com aula e outra não. Isso me deixou muito indignada, mas foi me apaixonando pelo projeto também da pedagogia, porque no Centro Paula Souza, só a nossa escola que tem esse projeto, está firme, continuaremos para 2014, e vem me encantando. As ferramentas que ele alimenta o aprendizado é muito interessante. E aí eu acabei passando para ser tutora, passando a ser uma professora que dava pesquisas e me apaixonei quando comecei a fazer visita. Talvez essa foi a paixão da Mariana para começar a escrever o projeto de memórias do pessoal da alternância. O projeto decorreu aqui na escola, os alunos em aula se envolveram muito, as famílias também se envolveram muito em todos os pedaços e partes desse projeto,
onde a Mariana levava, né, a filmagem nas casas, no sítio, nos lotes, e ali a gente percebia que ao retornar à escola eles falavam assim, olha, eu fiz uma entrevista, a senhora vai assistir? Isso foi muito legal. Não estive muito presente, né, de corpo, mas estive bastante presente acompanhando o desenrolar, né, o processo do projeto. E quando as famílias vinham em reuniões nossas de pais, elas acabavam nos contando sobre toda a visita, todo o encantamento, que era contar a história desde o momento em que se pegava a lona preta e ia para uma estrada. E depois eles iam conseguindo, com a luta de classe que eles tinham, a luta ali do MST, com a luta que eles estavam travando, o lote. Eram, né, dificuldades, eram bastante sonhos sendo realizados. E o que mais encantava simplesmente era, e é até hoje, ir a um lote desse, depois que uma família recebe, e ver ali produtividade, ver criação de gado, lavouras, casas que até então eram apenas 2, 3 ripas, né, porque eu presenciei isso, e a lona, hoje uma casa de alvenaria com condições de vida digna. Então eu amei o projeto da Mariana, aposto que os alunos também gostaram muito, ela se encantou, a escola se encantou, e eu fiquei feliz que foi da minha gestão. E que venha outros. Yes. Eu aprendi que junto com os jovens, que junto com os nossos alunos assentados, nós podemos retomar essa história, que não é a história das elites, que não é a história de cima para baixo, é a história feita por pessoas comuns, os nossos pais, os assentados, que são as pessoas que realmente produzem a riqueza desse país, não a riqueza da exportação. A riqueza da nossa alimentação, do nosso sustento. E essas pessoas fazem a história no cotidiano. Com essas visitas que nós fizemos em assentamentos, com a ida e ouvindo a fala desses pais, eu pude aprender muito mais, eu tenho certeza, muito mais do que os próprios alunos. Aprendi que podemos... Tava certo. Eu tô tentando! Com a elaboração do projeto, eu aprendi que a luta do assentado é uma luta lógica. E que ela busca Eu aprendi que o projeto de alternância é fundamental dos assentados. Não, pode contar. Isso aí aqui atrás. Vamos fazer a dancinha do Sim! Pode fazer, Mariana? Talvez seja... Lá atrás! Lá atrás! Não, ele só passa assim. Leandro, você só fica lá atrás. Tá filmando? Só pra você ter. Vai lá no make-off e passa com certeza.